São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Campus Fidei, o podcast católico mais legal e mais divertido do Brasil, tenho certeza. Eu sou a Bebel, sou missionária da Rede de Missão Campus Fidei desde 2021, sou casada com o João há 3 meses e sirvo em alguns núcleos, incluindo como âncora deste podcast. Antes de pedir para que os meus queridos convidados se apresentem, gostaria de agradecer imensamente os nossos colaboradores que permitem que isso tudo aconteça. Nós agradecemos muito. E se você ainda não é um colaborador, considere se tornar um, pois nós precisamos muito da ajuda de vocês. E se você ainda não pode colaborar com algum valor, contamos sempre com as orações de vocês que certamente sustentam essa obra. Bom, o episódio de hoje é super especial. A gente teve uma ideia de apresentar para vocês, ouvintes, que não fazem parte da Rede de Missão Campus Fidei, os nossos núcleos de serviço com um tema por trás. E hoje a gente vai começar com o núcleo de formação. A gente comenta sempre, né, sobre os núcleos da Rede de Missão e às vezes vocês podem ficar um pouco perdidos. Então hoje vocês vão entender um pouquinho o que nós fazemos enquanto núcleo de formação. E conhecer também um pouco da missão por trás desse núcleo, né? O que faz tudo ter sentido. Então, vou pedir para que os nossos convidados se apresentem. Por favor, as meninas primeiro. Gente, olá, meu nome é Thaisa. Eu sou missionária da Rede de Missão Campus Fidei desde 2019. Estou no núcleo de formação, né? Sou catequista também. E estou também no núcleo de diaconia. Oi, gente, meu nome é Maria Augusta, mas todo mundo me chama de Mavi. Sou missionária da Rede de Missão Campus Fidei desde dezembro de 2020. E, além da formação, eu também faço parte do You Family, que é um grupo de estudo para casais casados. Provavelmente, quando você escutar esse podcast, já vai ter acabado o grupo, tá no finalzinho. E também do núcleo de tradução e revisão. E a Mavi é casada comigo há uns 2 anos e pouco. Sou casada com o Guilherme. A parte mais importante da minha vida é essa. Eu sou o Guilherme, aqui na rede me chamam de Giga. Entrei na rede junto com a Mavi também, em dezembro de 2020. Faço parte de alguns núcleos, não sei se eu vou falar porque eu esqueço às vezes. Mas núcleo de formação, na catequese também. E estamos casados há 2 anos e um pouquinho. E é isso. Bom, hoje falei para vocês, né? São convidados muito queridos, além de irmãos de missão, são amigos muito importantes para mim e para o João, os 3. E nós temos aqui as 2 coordenadoras do núcleo de formação. Eita, que temos responsabilidade. 3 catequistas, porque a Mavi não é catequista, mas ela era catequista de crianças. Então, sintam o nível, tá? A partilha hoje vai ser... Meu Deus! O nível lá em cima, além de que são convidados frequentes aqui no podcast. Olha só. Então, tenho certeza que vai ser uma partilha muito frutuosa para todos nós. Primeiro para mim, que tenho o privilégio de ouvir primeiro. Mas eu queria dizer que a Bebel é membro honorário do núcleo de formação também. Gente, eu sou honorária, assim, bem honorária, tá? Tipo, meio tapa-buraco. Ai, se todo tapa-buraco fosse sim. Então, assim, hoje a partilha é mais com eles e eu dou uns pitaquinhos. Bom, o núcleo de formação, ele já é meio que autoexplicativo, diferente de outros núcleos aqui na Rede de Missão, que tem um nome com um sentido um pouco diferente, né? Uma palavra que vem de uma outra língua e tudo. Mas o núcleo de formação, né? Nós diretamente fazemos a formação que nós somos chamados a fazer fora da Rede de Missão e também, primeiro, dentro da Rede de Missão. E eu queria pedir para que vocês primeiro contassem um pouquinho, talvez deixar um pouco com as coordenadoras, né, Giga? Que elas contem um pouquinho como que funciona o núcleo de formação. E a partir daí a gente vai seguindo. Bom, o nosso carisma
enquanto ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras, nos traz essa missão desde o início, né? De, além de formar a nossa geração enquanto missionários, né? Os filhos dos missionários também, mas todos aqueles que chegam a nós, todas essas almas que nos são confiadas. Então, os grupos de estudo, eu acho que podem ser considerados até um braço da formação também, que os grupos de estudo são, de fato, voltados para formar famílias, casais de namorados. Hoje a gente tem o EPVM também, a oportunidade de cuidar dos noivos no encontro de preparação para a vida matrimonial e também da vida intelectual em outros grupos também. Mas pensando no dia a dia da missão, com a graça de Deus, nós recebemos muitos pedidos de formação. Então, acho que seria legal até colocar no link o nosso link de formação. Boa. De pedido de formação, mas qualquer um, em Brasília e no Brasil todo, se a gente conseguir atender, pode nos solicitar alguma formação, seja uma formação individual ou um aprofundamento, um retiro, alguma coisa assim. E nós, com grande alegria, faremos o possível e o impossível, às vezes, para atender esse pedido. E ligado a essas formações individuais, a gente também tem as formações contínuas, né, que são as catequeses. Então, atualmente, a gente está com a catequese da paróquia, que a gente está atualmente, a paróquia Nossa Senhora das Graças, né, na Asa Norte, e também na catequese da UNB. Então, são formações contínuas que a gente... que são importantes também nesse processo. E além dos membros que servem no núcleo de formação, todos são convidados também. Assim, membros fora do núcleo também são convidados, dependendo do tema. Eles também servem nesse processo. Como eu vou dizer? Direta. Uma formação mais direta, mais formal, vamos dizer assim. E pessoal, né, também, né, de pessoa para pessoa e não por meio de um texto ou de um episódio. Isso que eu ia falar também, que... apesar do nosso carisma, né, ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras, nem todos os membros, assim como eu, né, que não faço parte do núcleo de formação, estão diretamente ligados a essa formação mais direta, né, finalística. A gente ajuda a rede de missão por meio de outros serviços e que nos formam de outras maneiras. Por exemplo, um episódio... Com certeza a gente vai trazer o núcleo da coinonia, né, que se importa com a vida fraterna, que é outro princípio dentro da rede de missão. Então, é outro viés que, de certa forma, nos forma enquanto pessoas, né, enquanto missionários, em outro aspecto da nossa vida. E eu queria saber de vocês também como que vocês chegaram até o núcleo de formação. Eu não sei se vocês eram catequistas, talvez a Thaísa era catequista antes, né? E queria saber um pouquinho como que isso se deu, se vocês foram pegos de supetão, assim, tipo, nunca tinha falado assim, para um grupo de pessoas maior, e aí isso foi um susto, ou se vocês já tinham algum tipo de experiência, e isso só foi refinando com a prática, como que vocês chegaram até serem membros do núcleo de formação? Eu vou começar, porque vocês falaram antes. Para mim, eu lembro assim, muito claramente que, formalmente, para eu entrar no núcleo, teve algum momento que mandaram uma mensagem no grupo da rede, a gente tinha acabado de entrar na rede, lá no começo de 2021 e tal, perguntando se tinha algum membro que tinha vontade e tal, porque o núcleo, enfim, graças a Deus, os pedidos de formação estavam chegando cada vez mais, né? E não tinham tantos formadores, né, no núcleo. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu me coloquei dentro, mas foi uma coisa assim, desde muito novo, eu sempre percebi que eu não tenho muita vergonha de falar em público. Assim, tem alguns serviços... Você tem muita vergonha pra muitas coisas, na verdade. Eu sou um sem vergonha. É isso. Em resumo. Exato. E aí tipo, tem alguns serviços na igreja que, pra mim, me deixam muito nervoso. Por exemplo... Não me chame para fazer uma leitura na missa. Assim, gente, isso não faz sentido nenhum. Eu não sei o que acontece. Eu posso dar uma formação para 1.200 pessoas num lugar que eu posso ficar um pouco nervoso antes, que geralmente acontece, mas quando eu começo a falar, aquilo simplesmente o nervosismo vai embora. O meu é com rezar em público. Eu sempre erro. Sim. Tipo assim, aí vocês pagam de herege, né? Tipo, você não sabe rezar Ave Maria. Toda vez eu erro. Tipo, Não, e a oração da rede também. É muito difícil rezar em público. Sim. É desesperador.
E aí, enfim, mas eu sempre percebi que eu tinha essa facilidade, assim, de falar em público, em apresentação de trabalho, não sei o que e tal. E aí na faculdade, fiz faculdade de matemática e tal, não tem muito pra onde correr, né? Você tem que dar aula, né? Você fez matemática, não tem como você viver sem dar aula. E aí eu vi que eu gostava de dar aula, eu gostava de ver o processo, né? Da pessoa aprendendo alguma coisa que ela não sabia, você ajudar ali, pegar na mão de alguém e ajudá-la a enxergar alguma coisa, algum aspecto da vida, algum conteúdo sob um outro ângulo, enfim, que a pessoa ainda não tinha percebido. Então eu comecei a tomar gosto por isso, sabe, assim, do ensinar, do modo geral. E aí, juntou as duas coisas, né? Quando apareceu a oportunidade na rede de ensinar sobre as coisas de Deus, né? Tentar formar as pessoas nesse sentido, eu falei, eu acho que eu vou gostar muito e realmente gosto muito. E a catequese, como que foi? Cara, catequese, eu comecei a dar catequese já estando no núcleo, né? Eu não fui catequista antes, não. Então foi a partir do ano passado. Acho que ano passado foi meu primeiro ano como catequista, que a gente ajudou na catequese no Paranoá. E aí foi no ano passado de lá, e agora esse ano eu estou em uma das turmas da UNB. Então, enfim, foi meio que um pedido dentro já do próprio núcleo que eu aceitei. Legal. Bom, eu comecei a ser catequista antes de entrar na missão, né? Então, um pouco antes da pandemia, não sei em que ano você está estudando isso, mas em 2020 a gente teve pandemia. E aí, antes disso, uma amiga minha foi chamada para dar catequese para criança e ela precisava de alguém para ajudá-la. E ela perguntou se eu topava. Eu falei, vamos. E aí veio o primeiro ano da catequese para criança e veio a pandemia logo em seguida, então a gente teve que se readaptar com a questão de como dar aula para criança online, né? Enfim, de catequese e tal, mas muitas e muitas graças foram recebidas nesses 2 anos e foi bem especial, assim. Mas logo depois desse primeiro ano de pandemia, a gente se formou, enfim, não dava para continuar na catequese com um novo ritmo de vida. Mas foi um pouco na época que eu entrei na rede de missão, assim. E eu lembro que nas primeiras partilhas que eu fazia com o G, eu e o Guilherme ainda como namorados, né? Antes de ser missionários, eu comentava com o Jerônimo. Eu falava assim, nossa, Jerônimo, alguma coisa no meu coração se encanta por essa questão de formação. Mas eu lembro que eu tinha muito medo de ser alguma questão voltada pro meu ego, sabe? Do tipo, eu estar lá na frente, ensinando as pessoas. Eu tinha muito medo de ser meramente algo por ego e não por, de fato, formar as pessoas. E aí, também nessa mesma mensagem que o Guilherme comentou, também me ofereci para participar do núcleo, e foi assim que começou. Mas o grande espanto para mim mesmo foi quando veio a coordenação da formação. Eu lembro que na Assembleia Geral, né, que a gente tem na rede, são quando são falados os novos núcleos e quem tá em cada núcleo no ano seguinte. E aí apareceu o meu nome lá, coordenadora da formação. E eu só pensava assim, gente, eu não acredito que eu vou ser a formadora geral da missão. Porque eu achava que era uma coisa conjugada, né? Tipo, porque era feito pela mesma pessoa, o Thiago. Só que aí depois ele me explicou, não, são coisas separadas. Uma coisa é a coordenação da formação e outra é o formador geral. Não, então tá tudo bem. Porque o Thiago, ele é excelente como formador geral, então me deu um... Tá bom, acho que a missão de coordenar a formação eu consigo. Então, eu acho que a questão de formação perpassa minha vida pessoal, profissional. É algo, assim, muito intrínseco. Porque eu sou professora, né, também. E quando eu recebi o sacramento da iniciação cristã, já adulta, em 2012, logo em seguida eu entrei na catequese. Eu acho que impulsionada justamente por isso, né? Por essa questão formativa. E aí, fui catequista de crianças, inclusive uma das minhas catequizandas fez EPVM conosco, né? Esse último. Eu fiquei assim, foi muito lindo encontrá-la lá. Sim. Foi muito lindo. E aí depois eu conheci e assim, imagina, a formação, aí já partilhando para outras questões, né? O legal de estar no processo formativo é que você sempre
descobre que você precisa mergulhar mais no mistério, né? Então, você sempre tem o desejo de conhecer mais. E foi isso que eu tive a experiência na catequese. Então, quanto mais as crianças me perguntavam, eu falava, meu Deus, eu não conheço nada da fé. E isso me levou à missão. Que aí eu cheguei no grupo de estudos do catecismo. E aí, nisso, conheci a Rede Missão. Nisso, eu senti o desejo de levar isso para minha paróquia. E, junto a isso, veio o convite para participar do núcleo de formação. Só que, na época, eu tive que escolher. Ou eu ficava com a missão, ou eu ficava como catequista, porque não estava dando para conciliar as coisas. E isso é com o coração muito... quando eu fui falar com o padre, à época, eu fiquei muito assim, com o coração muito assim. Nossa, Deus me confiou uma missão, me confiou almas, e eu estou, entre aspas, abandonando essas almas, né? E aí, na época, o padre foi muito caridoso, no sentido de, filha, Deus está te confiando outra missão. Fique tranquila, fique em paz. E aí eu fiquei um tempo na rede, no núcleo de formação só, dando formações individuais mesmo. E aí Deus foi tão providente que eu pude voltar para essa missão que sempre foi muito cara para mim, a catequese, por meio da rede de missão. Então, e aí eu comecei a ser catequista na catedral, depois fomos para o Paranoá e atualmente eu estou como catequista da UNB. Então, assim... não tem como falar da minha caminhada dentro da rede sem falar do núcleo de formação, porque estão assim, misturadas as histórias. Sim. No caso, falando primeiro do meu marido, que ele é do núcleo de formação, acho que foi muito parecido com o Giga. Ele também é sem vergonha. Ele também é sem vergonha. Bem piadista. Acho que vocês já perceberam nos episódios do podcast. Então, ele nunca teve muito... essa vergonha natural, né? De timidez. Às vezes você travar um pouco quando você vai falar em público. É super natural, assim, na minha visão. E ele, enfim, foi sendo chamado para algumas formações antes e foi pegando gosto. E o que me veio muito à cabeça quando vocês estavam partilhando é aquela frase, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. De fato, muita graça vem desse caminho, né? Que vocês trilham enquanto núcleo de formação. E são habilidades muito treináveis. Então, se você pegar a primeira formação do João e de outros padres também que eu já acompanhei, assim, poxa, o Padre Pedro, que é um excelente formador. Se você pega uma formação dele de 2015 e compara com a de agora, você vê que é uma coisa muito diferente, né? Porque certamente você vem com habilidade de oratória, de prender a atenção e outras, assim, né? Então, é lógico que tem pessoas que realmente... Deus não confia essa missão porque confia outras, né? Assim como confia a vocês essa e não confia outras. E eu eu sou membro honorária. Normalmente eu dou as formações sobre teologia do corpo com o João, já fui chamada para dar outras. E é muito bom, assim, porque é um desafio. Então, assim, além de você... Isso falando por mim, né? Além de você... ter que se expor ali para algumas pessoas, né, que você não conhece, você tem, em primeiro lugar, a missão de efetivamente formá-las naquele tema que te foi proposto. Então, você não quer fazer meia boca, sabe? E muitas vezes são temas que você não tem tanto contato assim. Você realmente precisa se dedicar, precisa estudar, precisa realmente entender, às vezes ir atrás de algo que você não tem, para que aquilo chegue da melhor forma possível para aquela pessoa, né? Para que aquilo, em primeiro lugar, chegue a ela como se fosse o Espírito Santo falando por meio de você. Então, pensando nisso, eu queria saber se vocês têm algum desafio, assim, que vocês ainda enfrentam quando vocês vão dar formação ou quando vocês vão dar catequese. Eu pensei aqui, lembrei que eu fui catequista do Giga por um breve período. É verdade. Na Crisma. Eu fui catequista de Crisma por 1 ano. E assim, coitado do Guilherme. É por isso, muita coisa se explica. Tô brincando, foi excelente. Então, assim, na verdade eu era ajudante de catequista, né? Ou ela se justificando, né? Qualquer coisa, não fui eu. Não fui eu. Então, eu enfrentei vários desafios, assim, principalmente numa formação contínua, como é a catequese. Eu precisava me organizar muito para estudar os temas. E isso aconteceu há quantos anos, Giga? Foi 2019, eu 2019. acho? Então, assim,
Eu não tinha muitos recursos de formação da minha vida, então eu precisava realmente estudar aqueles temas para passar para eles. E eu precisava me organizar ali dentro da minha rotina para ter um tempo de estudo, porque não adiantava eu preparar uma catequese em 1 hora, em 30 minutos. Ia ficar muito ruim. Além de você ter também, eram adolescentes, né, crisma, você ter também os meios de fazer que aquilo efetivamente alcance o coração de um adolescente, né, que é muito delicado. A Thaisa, enfim, tem super dom para falar com adolescentes, mas eu achava aquilo muito difícil. Então, eu enfrentei vários desafios. Acabei não renovando meu contrato como catequista por outros motivos, até porque foi bem na época que a gente começou o grupo de estudos do dating. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Realmente foi bastante frutuosa na minha vida. Queria saber se vocês têm alguns desafios que vocês ainda enfrentam ou enfrentaram no começo. Eu acho que, primeiro, talvez esse seja um grande desafio, mas também uma grande alegria, um grande presente de Deus para mim nas formações. É que antes de formar aquelas pessoas, eu preciso ser formada. Então, no geral, quando eu sou chamada para dar alguma formação, na verdade é Deus querendo me dizer alguma coisa, sabe? E um exemplo muito claro é a formação que eu vou dar semana que vem. A Thaisa chegou para mim falando assim, olha, então, todo mundo vai estar fora nesse dia porque tem algum compromisso. E eu queria saber se você quer dar uma formação sobre Nossa Senhora, assim. E não é um tema que a missão é muito convidada para dar, né? Porque normalmente as pessoas procuram muito a gente para dar formações sobre sexualidade, sobre teologia do corpo, enfim. E, sinceramente, para mim é muito mais fácil dar uma formação sobre sexualidade do que sobre Nossa Senhora. E foi um convite pra mim muito mais para que eu me volte mais a ela, sabe? Que eu tive que parar pra pensar na frente do Santíssimo e falar, mãe, o que você quer que eu passe pra essas pessoas, sabe? Pra esses adolescentes, e são literalmente adolescentes, assim. Não sei se todos, mas enfim, é um grupo jovem e tal. E pra mim foi um grande presente de Deus, na verdade, me voltar novamente a Nossa Senhora. Porque eu acho que muitas vezes a gente vive no automático, né? Querendo ou não, tipo, já tem o nosso plano de vida, as nossas práticas de oração e não sei o quê. Mas às vezes é mais importante ainda parar pra pensar de uma outra forma, sabe? Pra renovar essa proximidade que a gente já tem, com a graça de Deus, mas que pode sempre ser revista, ser renovada, ser recomposta, assim, né? Então, pra mim, essa é a primeira dificuldade ou alegria, né? Pensando assim, que eu preciso me formar sempre antes, e é sempre esse carinho de Deus. Mas aí um outro ponto é saber como falar com aquelas pessoas, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? No fim das contas. A gente não sabe qual é a história daquelas pessoas. A gente não sabe quais são os traumas, quais são as dores das pessoas que muitas vezes a gente vai encontrar. E quando a gente fala, como eu comentei, a maioria das vezes, sobre sexualidade, sobre teologia do corpo, sobre relacionamento, pode ser que a gente esteja diante de pessoas muito machucadas de verdade, sabe? Ou que não tenha a menor noção de quão amadas elas são por Deus. E é muito o que a teologia do corpo nos ensina, né? Então, saber passar isso para elas sem feri-las de alguma forma, sabe? E de uma forma clara e caridosa, falando sempre a verdade também. Eu acho que isso é um grande desafio. Falando de formação contínua, já que a Mavi falou dessas formações pontuais, que a gente não conhece as pessoas, eu acho que também tem o desafio de você falar algo para alguém que você acompanha. Então, você, no sentido assim, de que... Porque a formação na igreja, né, a formação... Levar Cristo para as pessoas não é você dar uma aula. Sim. Né? Então, eu posso dar uma aula sobre Bíblia e não ser cristã, Sim. Né? Então, como que eu vou provocar o querigma nessa pessoa e assim, vê-la como pessoa, sabe? Enxergá-la como pessoa, acompanhar esse processo dela, esse crescimento. E a catequese, de certa forma, permite isso, né? E me faz refletir, ao mesmo tempo, se eu estou fazendo isso.
É um exame de consciência, assim, de falar, Senhor, será que eu estou acompanhando essas pessoas ou elas estão passando? Sabe? Então, eu acho que é o grande desafio. Claro que os mesmos desafios que ela falou mesmo, realmente, nas formações que a gente dá individualmente, são também realmente bem complexos. Mas, falando desse lado da formação contínua, também tem isso, né? Desse lado de, eu estou ali, eu posso ter mais tempo e parece que gera mais responsabilidade, Sim, né? Porque sim. quando você não conhece, você fala assim, eu não sei quem eu vou atingir e tudo mais. Sim. Mas quando você conhece, então gera uma responsabilidade, Sim. né, sobre aquela pessoa. Então, eu acho que é o grande desafio numa formação E contínua. você entra na história também, né? Sim. Não sei se vocês sentem isso. Assim, você se apega realmente. E o que eu tava pensando também, lembrando que uma amiga minha da Mavi tá fazendo a catequese do Campus Fidei. E, assim, eu acho que tem a possibilidade maior das pessoas que estão ali, dos catequizandos, estarem buscando a formação por meio da catequese para alcançar uma conversão. Então, eu acho que isso também gera uma responsabilidade a mais, né? Principalmente de adultos, porque às vezes adolescente, eu acho que muitas vezes segue o fluxo, sabe? E às vezes o pai coloca ali, e aí fez a primeira comunhão e agora vai fazer a crisma, apesar de ter que ter esse senso de responsabilidade do amadurecimento da fé. Mas muitas vezes é a pessoa sozinha que quis ir lá buscando realmente algo que ela não sabe o que é, mas que ela sentiu que precisa. Então, às vezes elas vêm com muitas dúvidas também, né? Às vezes não é nem assim, querendo pirraçar, sabe? Mas realmente com dúvidas genuínas do coração dela e que ela vê no catequista, muitas vezes, essa pessoa, assim, de, poxa, eu olhei pro mundo todo, não encontrei ninguém que me ajudasse, mas aqui eu tô realmente me esforçando pra ser ajudada, sabe? Sem querer elevar ainda mais a responsabilidade de vocês. Mas eu vejo muito isso. Não, e tem mais uma coisa, assim, mais uma vez, essa necessidade de se formar. Porque, sei lá, eu nasci num berço católico. Então, muitas vezes são perguntas que talvez eu me fiz quando eu era uma criança, sabe? E que hoje em dia são muito claras, mas eu não fico refletindo sobre isso o tempo todo. Uhum. Mas em algum momento a igreja já me convenceu sobre isso, já me ensinou, já me formou sobre isso. Mas para aquelas pessoas que não nasceram num berço católico, que tomaram essa decisão de procurar alguma coisa, caraca, é uma dúvida muito real, entendeu? E é uma dúvida que faz muito sentido. Uhum. E o catequista precisa também ter essa empatia de se colocar no lugar daquela pessoa e falar, olha, isso não é uma dúvida pra mim hoje, mas provavelmente se eu tivesse nesse processo, seria hoje, assim, uma dúvida. Então, como é que eu vou conseguir explicar da melhor forma possível, com a maior caridade possível, essa questão, sabe? Sim, e eu acho que também isso se estende, né, em vários âmbitos, né, em vários temas, mas também quando a gente está dentro de um grupo de estudos para casais de namorados e para casais casados, né, e porque o tema da sexualidade é muito sensível e vem com muitas marcas, muitos machucados e também com muitas dúvidas que são inerentes à vivência ali da virtude da castidade, da abertura à vida, e que nós precisamos, participando desse grupo de estudo, ter esse senso de responsabilidade também. E não só lá dentro, mas também com os nossos amigos que muitas vezes não fazem parte, né, desses grupos de estudos ou da Rede de Missão Campus Fidei, que são católicos e que muitas vezes não têm acesso a essa formação, que muitas vezes a gente se debruça com situações assim. E por serem temas muito sensíveis, muito íntimos, existe muito o desafio de você oferecer ajuda ao mesmo tempo que você não quer ser invasivo, porque é um tema realmente muito sensível, ao mesmo tempo de você entender que aquilo é um dever nosso de formar aquela pessoa. Às vezes aquela partilha muito específica foi um pedido de ajuda nosso. Então não é só, essa responsabilidade não é só dos catequistas, eu acho que em vários outros temas também. E a sexualidade, por ter essa peculiaridade assim, de envolver todo e qualquer ser humano, e por ter esses desafios inerentes à vivência, seja do namoro, seja do noivado, seja do celibato, seja do casamento, né? Assim,
agora que vocês já falaram bastante, né? Minha resposta é ser um pouco juntando o que as meninas responderam, enfim. O desafio e ao mesmo tempo a graça de tentar formar as almas é justamente que, na verdade, não é que a gente simplesmente precisa se formar antes, a gente precisa ser, né? Sim. E aí entra justamente no nosso carisma. Ser para depois conseguir formar alguém, né? E esse é, na verdade, antes um chamado de Cristo para qualquer cristão, Sim. né? Então, é um desafio ser cristão. É um desafio encarnar aquilo que a gente estuda na nossa própria vida. Sim. E é, inclusive, assim, não tomar cuidado com isso é muito perigoso, porque eu vou falar por mim, mas acredito que todo mundo que já passou, que já deu uma formação, alguém que está nos escutando que queira começar a dar formação, tem que tomar cuidado com isso, que não basta você se dedicar aos estudos ali antes da formação e montar um roteiro maravilhoso, chegar lá e falar. Se você não viver aquela realidade, as suas palavras serão mortas. Pode ser que ainda assim Deus faça por infinita misericórdia dele, faça sair daí alguns frutos, né? A gente acredita nisso, apesar de sermos miseráveis como somos, Deus tira bons frutos das nossas formações. Mas a coisa é, as formações ganham um corpo, ficam mais corpulentas, digamos assim, à medida que a gente consegue viver aquilo que a gente diz, né? Como a Thaisa comentou mais cedo. No fundo, sempre a gente tem que lembrar que a nossa relação com Deus é uma relação com uma pessoa. Independente do tema que eu vou dar na minha formação, na minha catequese, no grupo de estudo, enfim, eu quero fazer com que, ou deveria querer, né, fazer com que aquelas pessoas ali tivessem contato com uma pessoa, né? Então, mesmo que tenha alguém que não entenda racionalmente, que não saiba sobre doutrinas, que não saiba o catecismo de cor, mas que viva uma realidade cristã e católica na prática, essa pessoa entendeu com o coração o que é ser cristão de fato, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, de não... Eu digo muito por mim, eu sou o primeiro a ouvir isso, assim, de não pensar, bom, eu tenho que fazer boas formações e bonitas formações e, portanto, eu tenho que ler e me formar muito, isso é verdade, mas muitas vezes eu, Guilherme, paro aí, né? Eu não consigo descer para o meu coração aquilo que eu aprendi com o intelecto. E aí, nas minhas formações, as minhas catequeses, eu passo uma doutrina fria, muitas vezes, para as pessoas e não passo um contato com uma outra pessoa, que é Cristo, né? Então, isso é uma beleza muito grande, porque, como a Mavi falou, quando Deus nos chama a dar uma formação, Ele quer primeiro nos formar, né? Nos fazer crescer. Primeiro Ele quer ter um encontro pessoal conosco, com os formadores, para daí a gente poder falar para as outras pessoas desse encontro pessoal, né? É uma graça muito grande, mas ao mesmo tempo é um desafio viver essas coisas na vida real, né? Você colocar na prática toda essa vivência, assim. Então, muitas vezes, eu me pego nesse balançado, assim. Tem hora que, caraca, eu tô voando, o coração tá pegando fogo, e aí eu consigo dar uma formação com muita verdade, né? Consigo passar Cristo para as pessoas, porque de alguma forma eu tô vivendo aquela realidade, e tem vezes que é uma formação fria, que Cristo tira os frutos, porque Ele assim quer, mas a coisa não é tão boa quanto deveria ser, né? Sim. Isso que o Giga falou é bem real, assim, do primeiro... E eu lembro muito de uma formação de um padre muito amigo da missão, falando disso, Padre Aderson, que às vezes a gente fica muito mais focado no ser e na parte do formar, se esquecendo muito da parte do ser, né? E o ser, ele precisa vir antes do formar. E muitas vezes não adianta, em nenhum momento adianta nós parecermos para formar, porque, enfim, aquilo não é verdade. Então a gente precisa efetivamente ser, né? Buscar esse ser. Sim, até porque alguém que esteja nos ouvindo que, bom, eu não tenho um dom para dar formações, para ir na frente de públicos e falar, enfim, você ainda assim é chamado a formar as pessoas, né? Sim. Na verdade, a nossa vida de cristãos tem que ser cristão, é ser um outro Cristo, né? É imitá-lo, é refletir a luz dele em algum sentido. Então, na Gaudete do Papa Francisco, ele trata sobre esse assunto, sobre a santidade nos dias de hoje, e aí ele diz muitas vezes algo nesse sentido assim, olha, existem pessoas, existem lugares que só você vai chegar, que não é o Papa que vai chegar, não é o seu bispo, não é o seu pároco, e muitas vezes com a sua vida, com a forma como você trata as pessoas no trânsito, eu, por exemplo, erro muito nisso, a forma como você trata os seus colegas de trabalho, a forma como você trata os estudos, o seu trabalho, isso tudo pode servir como formação para as outras pessoas, ou pode servir também para distanciar as pessoas da fé católica, por exemplo, né? Então, o que o Papa diz basicamente, né? Nós somos chamados a ser santos a partir da vida que nós temos, né? Então, bom, Deus me deu a vocação para o matrimônio, eu sou casado, Ele não espera que eu vá ser santo vivendo em cima de um monte, meditando o dia inteiro.
Pode ser que alguém tenha uma vocação nesse sentido, mas não é a minha. Eu, Guilherme, hoje sou chamado a ser santo com os alunos quando eu dou aula, sou chamado a ser santo na minha casa com a minha esposa, com o porteiro do meu bloco, com os meus amigos, nas pequenas coisas do dia a dia, né? Eu só vou conseguir fazer isso e, de algum modo, brilhar a luz de Cristo em mim para ajudar a formar as outras almas também nas minhas atitudes, se eu primeiro vivo isso, né? Uhum. E aí é muito complexo, mas é isso, assim, formar as outras pessoas não é simplesmente falar sobre Deus. Às vezes você não tem o dom de, enfim, tem muita vergonha ou não tem um dom de oratória, mas a sua vida forma muito mais do que eu falando na frente de um público, né? Porque é alguém que vive unido a essa pessoa que quer se unir a nós, que é Cristo, né? Eu ia falar um pouco sobre isso, porque quando a Bebel me disse o tema do podcast, me veio esse tipo de formação, assim, sabe? Eu comentava com o Thiago, que é meu acompanhador, que esse ano eu dei pouquíssimas formações enquanto núcleo de formação, mas que eu percebia que Deus me chamava a formar as pessoas individualmente, sabe? Uma amiga que pergunta alguma coisa, outra pessoa que vem falar comigo e sabe que eu sou católica e quer tirar dúvidas, ou, sei lá, um padre amigo que pede pra eu ajudar alguém, sabe? E nossa, quão mais desafiador é isso, sabe? E provavelmente é esse o desafio de formação que 90% das pessoas vão ter, na verdade. E o Thiago comentava comigo, eu falava, porque é muito fácil eu chegar na frente de 150 pessoas fazendo um encontro e falar sobre um tema, sei lá, que seja sobre sexualidade. Mas é muito mais difícil eu falar sobre pra uma única pessoa sobre esse tema. E aí o Thiago comentava, realmente, é muito mais fácil você falar quando todo mundo diz o mesmo que você. E quando é o contrário, sabe? E quando o mundo inteiro tá falando uma coisa e você vai ser aquela pessoa que vai trazer uma luz diferente ali, sabe? E por isso que esse ímpeto de se aprofundar e ir mais fundo, eu acho que a gente precisa conhecer isso, sabe? Porque nós somos vistos de uma certa forma, sabe? O simples fato de você colocar no seu Instagram story de você numa adoração já te mostra para muitas pessoas o mínimo do que você pensa, sabe? Então, mais do que simplesmente eu sou católico porque eu vou à missa aos domingos, é conhecer a sua fé e fazer dela verdade na sua vida, sabe? E por mais que a gente vá cair 1 milhão de vezes e que a gente vai viver muitas vezes essa gangorra, com a graça de Deus, cada vez essa gangorra vai ser um pouquinho menos, sabe? Se você olhar pra trás, sei lá, há 10 anos, o que era muito difícil pra mim hoje não é mais tão difícil. Hoje eu tenho outras dificuldades, outros caminhos que vão e voltam. Mas algo lá no início já tá um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais além. E isso também, a sua formação e a sua busca por ser, de fato, alguém que vive uma fé livre, total, fiel, fecunda, assim, vai te ajudar a também formar as outras pessoas. Até mesmo quando vem perguntas diretas, assim, putz, não entendo isso, pra mim isso não faz sentido. Isso também vai te ajudar. O seu próprio testemunho é a primeira formação que você dá pra alguém. Sim. E também tem... eu lembrei muito, assim, dessas perguntas que vêm muitas vezes, né? Assim, e que eu acho que são as mais desafiadoras. Talvez esse seja o maior desafio que nem o Giga falou, é inerente à vida de todo cristão. E que muitas vezes elas podem vir num tom de embate. Tipo assim, eu vou perguntar porque eu quero iniciar uma discussão sobre um tema que é super polêmico e que não sei o quê. Muitas vezes vem revestida de uma humildade e de uma sinceridade que você precisa estar disposto a responder à altura. Eu acho muito, muito desafiador, assim, e eu convivo muito com isso, porque, enfim, apesar de ser católico hoje, minha família não era, né, católico de IBGE. E muitas vezes, assim, bem aleatório, vem uma pergunta muito, muito capciosa que você... Poxa, pra mim isso não é uma questão e nunca foi, mas como que eu vou responder? Eu lembro assim, nossa, a minha mãe vem muito com essas. Então eu lembro que ela já me perguntou, acho que numa Semana Santa ou uma semana anterior à Semana Santa, o que significa dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados?
Aí eu... Gente... Aí você volta, sabe? Aí você, nossa, você... Caramba, às vezes por meio da minha resposta ela vai se converter, sabe? E aí você vem e puxa todo o seu ensinamento, sua catequese para tentar alcançar aquele coração imbuído de dúvidas mesmo, né? Com muita humildade, querendo uma dúvida que para nós é esquecida, assim, porque pra gente não é uma questão mais. Ou então, perguntas mais, tipo assim, sobre a minha vivência. Ela já me perguntou várias vezes, por que você vai à missa em paróquias diferentes? Porque às vezes, assim, a gente vai à missa na Nossa Senhora das Graças, mas às vezes o horário não bate e tal, a gente vai em outra paróquia, ela... Mas como que funciona isso? E às vezes eu não tenho tanta uma resposta, né? Mas eu preciso ter muita caridade pra responder, né? Também, ai mãe, sei lá, tipo, isso não é... Não seria cristão da minha parte, né? É isso. Então, assim, e como a Mavi estava falando, você... está com esses olhos atentos, né, a essas pessoas que estão ao nosso redor, que estão com sede, né, sede dessa verdade, que elas não sabem que tem essa sede, mas elas estão com sede. E a gente tentar, da nossa forma, claro, na nossa miséria, sim, mas tentar ser, né, tentar dar essa água para essas pessoas que vão pedir, né. Tem uma colega da faculdade, ela é católica e tudo mais, mas ela tem muitas dificuldades em lidar com muitas coisas. Aí ela me apelidou de grilo falante. Ela amou o hater. Aí ela fala, tipo... Aí ela falou um dia, ela falou assim, não, mas é porque eu ia falar isso, mas eu falei com a minha grilo falante. Aí eu perguntei pra ela, posso falar e tal, não sei o quê. Às vezes ela é o grilo falante. Então eu perguntei pra ela, porque eu fiquei com muita vontade de discutir e tal, mas aí ela falou assim, não, é melhor não falar. Não, então eu não discuti, não entrei na discussão, tal, não sei o quê, porque tem algumas questões polêmicas lá, né? Sim. Enfim, numa disciplina. E aí ela perguntou pra mim e tal, eu falei, não, olha, não cabe, eu acho que não cabe, tudo mais. Enfim, mas é nesse sentido, assim, não que a gente vá se colocar na... Ai, meu Deus, eu sou o guru das pessoas, não. Sim. Eu tô pronto pra qualquer guerra. Se quiser discutir, é comigo mesmo. Ou então, tipo, ser a coach das pessoas. Não é esse o intuito, mas saber que ali do nosso lado podem ter pessoas que a gente não tá enxergando, assim. Então, é nesse sentido de, como o Giga estava falando, de ser cristão, né? De ser... e você vivendo isso, as pessoas de alguma forma vão se aproximar, né? Vão ver ali, enxergar algo assim, nossa, ali eu posso, um lugar seguro, que eu posso ir, que eu posso conversar, que eu posso pedir uma oração, né? Quantas pessoas falam assim, ai, Thais, eu sei que você é de oração, então eu sou aquela de oração. Eu sou aquela com Fredilson, gente, eu sou ali todo dia com Fredilson. Enfim, aí as pessoas, eu sei que você é de oração, então reza por mim nessa causa. Então, assim, é isso, sabe? De você tentar passar um pouco, assim, de Cristo, né? Para as pessoas, de ser esse Cristo para as pessoas. Sim. E isso passa pela formação, né? Com certeza. Formação humana, né? Enfim. E eu acho que é ajudar as pessoas a se sentirem acolhidas também naquela dúvida, né? E, assim, uma coisa que eu acho que principalmente pra gente que já tem um caminho de conversão, acho que a gente esquece que foi um caminho. Sim. A gente acha que de uma hora pra outra virou a chavinha e tudo mudou e agora tudo faz sentido. Não, gente, é um processo, né? Então, não adianta você exigir ou fazer com que a pessoa se exija alguma coisa que ela ainda não tá preparada pra isso, né? Amadurecida pra isso. Não é passar pano para as coisas, mas sim, é compreender que cada um é chamado a ter um caminho de amadurecimento diferente. Então, assim, com a graça de Deus, Deus me chamou desde muito nova. Mas para outras pessoas vai ser um processo que vai acontecer um pouco mais velho, que demanda uma lapidação um pouco mais demorada ou um pouco mais sensível, sabe? E que não necessariamente com certeza não. Com certeza isso não significa que a pessoa não pode estar dentro da igreja. Pelo contrário, ela deve estar ali e aos poucos ir crescendo e amadurecendo na fé, sabe? Até mesmo na compreensão das suas próprias misérias, das suas próprias dificuldades e assim dilatando o seu coração para a fé. Sim. Bom, a gente falou bastante dos desafios porque de fato são muitos, mas certamente as graças são infinitamente maiores.
Queria saber de vocês a graça que vocês enxergam por trás dessa tarefa tão importante que Deus nos confia. E também pedir para que vocês contem, assim, alguma história que vocês, talvez de algum catequizando ou alguma formação que vocês levam, assim, para a vida. Pode até ser uma história engraçada, se tiver. É bom, assim, eu acho que, de novo, né, a principal graça é poder conhecer mais a Deus, né, porque, assim, Deus nos mandou ir evangelizar, né, não ir e escrever artigos, e ler muitos livros, publique livros e coisas desse sentido, né, voltando àquilo que a gente falava, que é uma pessoa e a gente tem que se relacionar como pessoa, mas ao mesmo tempo, sendo racionais, a gente pode ter um amor que seja qualificado pela razão, né, e aí, nesse caminho de formação, de dar formações, enfim, eu acho que a maior graça é isso, assim, poder estudar, tentar se formar um pouco mais para conhecer melhor o próprio Deus, né? Aquilo que a gente sempre repete, né? E é, enfim, coisa que eu acho que o mundo inteiro entende isso, que você só pode amar aquilo que você conhece, né? Então eu não amo aqueles nossos ouvintes que estão distantes, que eu nunca vi na minha vida. Eu não amo aqui o vizinho do Gabriel, que é o dono da casa, porque eu não o conheço, né? Ao mesmo tempo, as pessoas que eu conheço, que são mais próximas a mim, eu amo porque eu conheço, né? Enfim, então, a Maria eu conheço as qualidades, a Mavi, né? As qualidades e os defeitos dela, acho que como ninguém, né? A pessoa que mais convive com ela, enfim, há tantos anos. E então, para mim, é mais fácil amá-la em algum sentido, porque é uma decisão mais acertada, né? Então, é uma graça muito grande poder se formar e tentar viver isso, porque eu tenho mais meios, né, para amar mais a Deus. E ao mesmo tempo eu acho que uma coisa que sempre acontece nas minhas formações, eu não consigo pensar numa história específica. Peço perdão, Bel, podia ter trazido uma coisa engraçada aqui, mas eu não a gente tava esperando, eu alívio cômico, era com você. Não, e ele só veio... tem, ele só esqueceu. Não, ele só veio pra isso, gente. Ele só foi convidado pra trazer o alívio cômico. Mas eu vou ficar falando das vezes que eu falei heresia na formação. Não vou ficar me entregando também, assim, né? Senão você vai ser demitido. Deus me livre. Mas, de um modo geral, uma coisa que 99% das minhas formações acontece é que, independente do tema, depois tem algum menino, principalmente quando é pra jovem, assim, que quer falar comigo pessoalmente, sabe? Cara, o João também. Sempre. É muito engraçado. E tipo assim, normalmente na formação eu falo mais que o Guilherme, né? Ninguém nunca veio falar comigo, gente. Só vão falar com o Guilherme. Cara, com o João também é impressionante. Acho que é porque vocês são muito parecidos, e aí vocês geram uma identificação. Não sei, acho que vocês, tipo assim, vocês param. Com todo respeito, eu tô falando também do meu marido e do Giga. Mas eles parecem... O que eu não quero dois jovenzinhos. Mas, dois jovenzinhos, tipo assim, eles são adultos já, tipo assim, eles são pessoas bem-sucedidas, entendeu? Poxa, estão casados e tal, são divertidos, engraçados, mas ao mesmo tempo eles têm um jeitinho de jovem, entendeu? Eu acho que isso gera uma identificação. Não, com certeza. Eu acho, especialmente nos temas, né, esses comentários dos temas de sexualidade, castidade, não sei o quê. O caminho que eu fiz na minha vida e que o João fez se conecta muito com um dos meninos, de um modo geral. Sim. Então eles ficam assim, caraca, um outro cara falando sobre pornografia, sobre não sei o quê, e aí eles ficam tipo, meu Deus, eu quero saber como é que é isso. Mas acontece em quase todas as formações, mesmo nas que não são sobre sexualidade, assim. Eu vejo como um carinho de Deus e ao mesmo tempo esse pequeno desafio, assim, de terminou a formação. Uma das últimas que eu dei, eu tava indo embora já do retiro, entrei no carro, aí me ligaram. A moça que tinha entrado em contato comigo e tal. Ela falou, não, tem um menino aqui que tá querendo muito falar com você e tal. Você ainda tá aqui perto? Eu falei, tô. Ela, então você pode voltar? Eu voltei lá e o menino foi. Aí só ficou, tipo assim, me elogiando, eu completamente sem graça. Nossa, eu gostei muito, você falou um monte de coisa que eu nunca ouvi na minha vida, não sei o que. Eu falei, que legal. Aí ele, nossa, agora você é um exemplo pra mim. Aí eu falei, não, amigo, aí não. Exemplo, não, pelo amor de Deus. Ele, qual que é o seu Instagram, não sei o que. Eu falei, segue lá o Campus Fida, tem um monte de coisa boa lá, é melhor e tal. Mas enfim, sempre tem, de um modo geral, eles vêm me perguntar alguma coisa e tal. Então eu acho muito legal porque, apesar de serem informações para muitas pessoas, sempre tem essa oportunidade do tete a tete ali, de alguém que realmente foi tocado não por méritos meus, mas porque Deus fez acontecer ali, né? Foi tocado e vem se abrir a mim, enfim, ouvir alguma coisa, e acaba que você tem a oportunidade de, sei lá, de algum modo, através do seu jeito torto, né, ser uma ferramenta para Deus para ajudar uma alma, né, simplesmente. Então, acho que de um modo geral nas formações eu sempre tenho esse agradinho assim de Deus, de ter alguém vindo falar comigo no final.
Legal. Eu tenho uma história, só que não é da época da missão, né? É da época que eu era catequista antes, né? Que eu era professora na escola e aí tinha um aluno bem santo lá. Pra não dizer outra Abençoado. coisa. Tipo o Juninho da região. E aí, assim, e tudo mais, só que ele não era meu aluno. E aí eu comecei a dar catequese, e aí ele me viu na catequese. E aí, assim, é engraçado essa questão da relação de professor e aluno, e quando a gente mora na comunidade, tudo, que eles acham, assim, que a gente não come, a gente não vai ao mercado, enfim, a gente não é outra coisa, sim, a gente sim. não sabe. Não, aí vocês moram na escola, dá o horário, vocês aparecem Tipo lá. assim, aquela pergunta, né, professora, você trabalha? Tipo assim, tipo isso, né? Mas, enfim, e aí ele me viu, e ele falou assim, uai, você é catequista? Eu falei, sou. Aí ele, nossa, aí assim, o menino deu uma virada, sabe? Então ele começou a me acompanhar, então ele era meu catequizando, né? Uhum. Então ele começou a mudar na escola, assim, a postura dele. Legal. E aí, enfim, isso assim, a gente tratando os temas, mas eu nunca misturava as coisas, né? Eu falava, claro, não tem como não misturar, mas eu não falava assim, olha, se comporta na escola, não sei o quê, não, né? Eu nunca tratava disso com ele, mas ele começou a mudar, e a professora começou a notar e falou assim, nossa, Thaísa, e ela não sabia que eu era catequista, ela era até evangélica e tudo, mas ela era muito minha amiga. Sim. Ela, nossa, fulano mudou tanto, não sei o quê, tá com comportamento diferente. Aí eu falei assim, nossa, ó, que bom. Deus tá fazendo a obra dele. Legal, legal. Eu lembrei de algumas histórias aqui. Acho que a primeira foi na época da catequese também, que eu lembro de uma mãe contando que toda vez que a filha passava agora numa igreja, ela começava a contar sobre a catequese pra ela. Gracinha. E começou a pedir pra mãe levar ela pra missa. E aí... Eu tô emocionada, assim. Eu espero muito que ela continue desse jeito, né? Mas a mãe falou, assim, pra ela, olha, pra gente... Foi por conta da catequese, foi por conta de vocês que agora a gente vai à missa todo domingo, sabe? E, putz, isso pra mim valeu todas as horas fazendo videozinho que eu precisava fazer. Valeu muito, assim. Uma outra assim, situação, história que me marcou muito foi justamente essa nossa amiga que tá fazendo catequese no Campus Vida e me chamando pra ser madrinha dela. Foi muito especial. Muito, assim. E foi no dia do meu aniversário. Então eu lembro que eu cheguei em casa, assim, super cansada. Comecei a ler a mensagem dela de aniversário. E aí veio esse pedido e eu, tipo, emocionada, chorando, assim, sabe? Porque... Explica só que ela é catequizanda do Campus Fidei, mas ela veio na Mavi uma pessoa que ela não se sente tão confortável de tirar as dúvidas com catequistas, e viu na Mavi uma pessoa que ela leva todos esses questionamentos e tudo. É isso, e aí pra mim foi muito, muito, muito especial isso. E sobre essa questão que o Giga fala, que todo mundo pergunta pra ele, né? É uma oração que eu faço normalmente antes das formações, que eu comentei com vocês, né? Que no início eu falava com o Jerônimo que eu tinha vontade de me formar, mas que eu tinha muito medo disso ser uma coisa, um ego meu. E normalmente eu rezo pra que as pessoas não me vejam nas formações, né? Tipo, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Então, toda vez que vão falar com o Giga, pra mim também é um carinho de Deus. De, putz, nesse momento, eles não me enxergam, sabe? E louvado seja Deus por isso. Pro Giga é um presente de Deus nessa formação única, e pra mim também é um presente de que as pessoas não estão me vendo. Sim. Eu ia comentar uma situação parecida com essa, assim, de que é uma grande graça quando você dá uma formação e às vezes... Eu sou bastante assim, tipo, bem apegada ao que eu preparei e tal, porque eu não tenho tanto traquejo quanto meu marido, entendeu? Então, ali eu vou mais no roteirinho e tal. Às vezes realmente vem uma coisa ali na hora, mas é mais raro. E muitas vezes isso impede que o Espírito Santo age daquela forma mais querigmática, assim, né? Então, quando vem aquela formação que você acaba e você não lembra uma palavra do que você falou, é realmente uma graça inexplicável, que você fala, meu Deus, eu estava aqui para ser um instrumento e foi isso que eu fiz, sabe? Não saiu uma palavra da minha boca. Foi o Espírito Santo realmente que usou de mim para inspirar, para falar, para conduzir. Então, eu acho que isso é uma graça realmente inexplicável. E uma situação que eu lembrei foi até na Crisma. Esse ano de Crisma que eu dei. Eu acho que o Guilherme ainda não tava, porque o Guilherme, ele tava fazendo uma paróquia e depois foi pra lá. Foi, né? eu fui só pro finalzinho. Eu acho que você não tava.
Como eu falei, eu era ajudante de catequista. E esse dia específico, o catequista oficial não ia. E ele pediu para eu conduzir. A gente já tinha terminado o ciclo sobre os 10 mandamentos. E a gente precisava conduzir um momento para que eles fizessem um... Como chama, gente? Antes da confissão? Exame de consciência. E aí eu... Gente, como, né? Adolescentes e tal. E, enfim, era uma paróquia do Lago Sul que, querendo ou não, tem o desafio agregado de que aquelas crianças têm tudo. Então, assim, ela não vê ali Deus como uma necessidade, porque ela tem tudo, sabe? Então, eu sentia esse desafio, assim. E aí eu lembro que eu fiquei, assim, realmente bem nervosa. E eu falei, cara, vai ser uma catequese, o tempo que for, para conduzir um exame de consciência, e eu vou forçar que eles realmente reflitam sobre os 10 mandamentos e vou instigando situações que eles possam ter cometido ou que possa ter acontecido com eles. E eu lembro que foi realmente um momento bem especial, assim, o Espírito Santo conduziu aquele momento e que eu senti que vários corações foram tocados, assim, então algo que... Enfim, eu não dava nada, eu achava que ia ser super maçante e tal, porque foi, cara, 1h, 1h30. Eles, lógico que eu propiciei um momento mais querigmático mesmo ali e tal, pra eles acalmarem os corações, não ficarem conversando e tal. Mas foi bem especial, assim, acho que de toda a catequese esse foi o momento mais especial, além de ver o Giga crismando. Achei que não ia chegar essa parte. Bom, queridos, estamos encaminhando para o nosso final do episódio. Acho que como mensagem final, eu lembrei até de outra situação aqui, vou deixar isso como mensagem final, que é por meio desse podcast. Eu não lembro se foi o episódio de namoro, mas eu recebi, e foi até no meu Instagram pessoal, uma mensagem de uma menina que mora no interior de Minas Gerais, falando que tinha ouvido um episódio, e era esse episódio, e que ela tinha sido muito tocada, assim, no relacionamento dela. Então, acho que isso faz todo o nosso trabalho valer a pena, o nosso apostolado. O podcast dentro da missão, um serviço muito, muito especial, porque a gente consegue alcançar as pessoas que pelas barreiras físicas, muitas vezes a gente não consegue. Então, deixo aí essa situação como a minha mensagem final de que é uma grande graça poder estar aqui. Deus realmente faz por meio de nós muito mais daquilo que a gente poderia fazer e daquilo que a gente conseguiria pensar. E então eu acho que eu queria deixar de mensagem final para quem está nos escutando. Até às vezes tem alguém que está querendo começar a dar formações, ser catequista e tem um pouco de medo, né? Que a gente tenha sempre em mente que é uma responsabilidade que nós temos como cristãos, mas que é uma responsabilidade muito fácil de amar, né? Assim, então, essa responsabilidade de ser alguém parecido com Cristo, de se configurar a Ele, né? Apesar de ser uma responsabilidade, apesar de não ser fácil, é muito belo, é muito bonito que Deus conta conosco para isso, né? Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar, assim como Ele quis precisar de Maria e de São José, e Ele não precisava, né? Em algum sentido. Então, para as pessoas, de um modo geral, muitas vezes Deus é muito abstrato, né? É uma ideia abstrata, criada, enfim. E Ele ganha concretude na sua vida miserável, nos seus pecados, nos seus pecados no sentido que eu quero dizer, né? Não que Deus tenha a ver com pecado, exatamente. Sim. Mas uma outra pessoa te vendo, né, errar nos mesmos pontos que ela, seja numa partilha ou enfim no dia a dia ali, e te ver tentando melhorar naquilo, muitas vezes isso é o suficiente para converter alguém ou abrir o coração de alguém para isso, né? Então, que a gente tem em mente que essa missão de formar, apesar de ser grande, muitas vezes parecer monstruosa no sentido de dar medo, né? Ela é muito bela, assim, é uma chance muito grande que Deus nos dá de nos santificar e de, apesar de nós mesmos, ajudar algumas almas, quem sabe, né? Um dia você chegar no céu e saber que, bom, uma alma pelo menos foi salva por alguma coisa que você disse ou que Deus disse através de você, por um esforço seu aliado à graça, enfim, eu acho que faz qualquer vida já valer a pena, né? Então, é que a gente tem em mente que é também nossa missão levar essa beleza que nós recebemos algum dia, como alguém que, né,
enfim, eu quero convencer os meus amigos a comprar o mesmo carro que eu comprei, porque eu comprei, achei ele muito bom e a galera precisa conhecer esse carro, ou enfim, o meu time, ou seja lá o que for. A gente tem muito esse costume, né, de querer levar as pessoas às coisas que nós gostamos. E a gente tem essa mesma ideia com Deus, né? Que tendo a nossa vida transformada por Ele, a gente quer levar Ele à frente às outras pessoas, mas não com esse pesar do medo da responsabilidade, mas amando o fato de que Deus nos dá essa possibilidade, né? Sim. Eu lembro que durante a pandemia, eu e o Giga fomos chamados para dar um testemunho no Instagram, assim, né? Então, online, enfim, aquelas lives no Instagram. E por algum motivo, o Jerônimo escutou. E a gente nem era da missão, eu acho ainda, a gente estava no dating. E aí ele nos disse que nós certamente tocamos em almas que nós só vamos conhecer no céu. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque cada um de nós também toca pessoas e, enfim, pode mudar um pouquinho a vida das pessoas que a gente nem conhece, sabe? Que a gente só vai saber no céu. Às vezes é uma pessoa que está do seu lado e você não sabe o impacto que o seu testemunho, que a sua vida tem nela, né? Então, que todos nós possamos verdadeiramente ser formadores de almas, pescadores de pessoas, e que para isso a gente tenha muita vontade, muita coragem de se aprofundar cada vez mais naquilo que Deus nos chama, com verdade e com disposição mesmo de mudar primeiramente a nossa vida para também ser testemunho para as outras pessoas. Como mensagem final, eu quero deixar, assim, pegando um pouco do gancho do que a Bebel falou, o Giga mais cedo, sobre essa questão do processo formativo mesmo, do formar, né? Que a gente tem essa preparação, claro, né? A gente fica muito ansioso, toda formação fica ansiosa, mesmo catequese, que eu já conheço as pessoas, enfim. Mas pra gente se deixar também abrir a graça, né, de Deus. O padre Aderson também falou isso na formação pra gente, que a gente não se abre, às vezes, às surpresas de Deus naquele momento, né? E às vezes é ali que Deus vai agir. Então, às vezes a gente acredita que é só nossa capacidade ali, né? As palavras, enfim, mas é como a Bebel falou, que ele nos use como instrumento mesmo. Então, que a gente possa ter esse espaço no nosso roteiro para que a graça também haja, sabe? Então, para que o Espírito Santo realmente possa falar por nós. Porque se a gente se sente muito capaz, às vezes, se a gente está preenchido, como que Deus vai nos preencher, né? Então, a gente precisa se esvaziar, muitas vezes. E não estou falando aqui para a gente ir de qualquer jeito lá, né, para formação. Mas pensar que isso também é graça, né, no momento também. É muita graça. Gente, muito obrigada. A partilha de vocês realmente me forma. Foi muito mais especial do que eu imaginava quando eu pensei no tema. Muito obrigada, de coração. Obrigada pelo convite. Obrigada, Henrique, por ter gravado para nós. Obrigada mais uma vez para os colaboradores. Sem vocês, certamente isso não seria possível. Fique de olho que os próximos episódios também estão muito, muito divertidos e com partilhas muito especiais. Fiquem com Deus e Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.